Olá, seja bem-vindo, esse aqui é o Terceiro Sinal, eu sou Adalberto Rojas, sou ator, iluminador, professor de teatro e hoje vamos falar sobre por que bons atores têm bagagens. Primeiramente, então, o que é essa bagagem, o que eu estou me referindo, já vamos chegar lá. Para você que é ator ou atriz, ou está começando, está estudando, aproveita esse vídeo aí, já dá o gostei aí, o joinha que ajuda a gente, né? Se inscreve no canal se não está inscrito. Primeiro, uma coisa que eu gostaria de falar é que eu já aprendi, que já vi pessoas dando de dicas e que é fundamental é ter referências. Por que eu digo isso também? Porque bons atores normalmente têm muitas referências, bagagens no caso, no sentido de referências, de carregam muitas coisas. Você consegue, sempre, né, que você vê uma pessoa mais antiga, às vezes a pessoa fala assim, fulano de tal, essa pessoa tem experiência, tem bagagem, ela sabe o que ela tá falando. E daí, como que consegue ter isso? Essa pessoa teve muitas experiências e também teve muito estudo. Então, normalmente é isso, mas não só estudo no sentido de a pessoa tem que ir lá e fazer um curso específico ou tem que ter lido muitos livros. Não existe uma forma específica e mágica para isso. Isso que também é muito chamado como repertório. É fundamental para quem é ator, atriz, mas para quem é artista no geral. Para quem é técnico também, para quem... Na verdade, acaba sendo fundamental em todas as profissões. Mas para quem é ator ou artista em geral, tem um destaque especial para quem tem esses repertórios, essa bagagem, essa referência toda, porque tem muitos tipos de conhecimento que não são formais. Por exemplo, um médico, ele consegue ir lá e fazer um curso específico, alguma formação, alguma coisa, mas tem... Claro, talvez tenha alguma coisa específica lá, mas não vou entrar na questão porque eu não sou médico. Mas para quem é artista, tem coisas ali que você aprende muito mais com outros tipos de bagagens, outros tipos de experiências que dificilmente você vai pegar com um curso. Mas que às vezes de leitura, de assistir peças, de você ter contato com outras pessoas, você vai criando novas conexões ali na sua cabeça e novos aprendizados que vai gerando um repertório maior para você. Às vezes é uma questão de ter feito um curso, sim, mas às vezes é questão de ter visto vários filmes, ter conversado com pessoas de lugares diferentes, ter passado por vários teatros. Podem ser várias coisas e que vai deixar cada ator, cada artista único. Por isso que às vezes um técnico lá, um iluminador, um figurinista, ele consegue ter um repertório de... ele entende um pouco sobre iluminação, um pouco sobre cenário, um pouco sobre como é feito um tecido, sei lá, e é algo que é um diferencial daquela pessoa. E aí essa pessoa se sobressai porque ela tem um repertório um pouco maior em alguma coisa. Ela já viu muitos musicais, então se você for falar sobre figurino de musical, a pessoa tem uma biblioteca na cabeça dela ali de referências, tanto visuais, quanto auditivas, quanto de paisagens, de nomes de lugares, enfim. E tudo isso me leva também a uma coisa que na faculdade, por exemplo, eu ouvi já de um professor sobre a relação de ator esforçado contra, em comparação a ator talentoso. Que aí um professor certa vez falou sobre a diferença de ter o ator que é esforçado e o ator que é talentoso, porque tem gente que nasce com talento nato ali, nasce com talento nato é bom, hein? Nasce com um talento específico e você já percebe, não, essa pessoa é talentosa. Ela, para conseguir chegar a fazer alguém chorar ou para conseguir fazer alguém rir, é natural para ela, é fácil demais, é alguma coisa que é dela. E aí, o que esse professor estava falando, o que esse professor quis dizer, assim, acabou dizendo, era que se for para ele escolher entre trabalhar com um ator
esforçado ou um ator só talentoso, só, como se talento fosse uma coisa... mas se fosse assim, a pessoa só tem uma das duas habilidades, ou ela é esforçada ou ela é talentosa. Era melhor ele trabalhar com uma pessoa esforçada. Por quê? Porque a talentosa, às vezes, como ela já sabe ou já tem as coisas meio fáceis na cabeça dela e no jeito de fazer, ela pode ter o risco, né? Não que vai ter uma tendência real, mas pode ter o risco da pessoa ser um pouco mais preguiçosa ou a pessoa não se esforçar tanto para criar esse repertório, essas referências, porque... Acomodada, isso, obrigado, Jéssica. Acomodada, a pessoa pode correr o risco de se acomodar, porque se eu quiser fazer alguém chorar, é fácil, eu sei como fazer. Mas aí se você acontecer alguma coisa e a pessoa tiver que sair da zona de conforto dela ali e fazer muito diferente e tal, aí às vezes ela está acomodada num lugar e ela não vai conseguir fazer muito diferente e ela não vai se esforçar. Agora, o ator que é o artista que é esforçado, digamos assim, ele acredita que ele não tem essa habilidade ou ele não chega tão fácil. Ele não tem essa facilidade. Boa. Ele não tem essa facilidade de chegar no mesmo lugar do que o talentoso, ele não tem a mesma facilidade de chegar no mesmo lugar que o talentoso, sempre fácil ali e tal. E aí ele se prepara muito mais, ele busca o que o fulano de tal ator ou outro artista faz para chegar nesse resultado. Ele pesquisa, ele lê, ele vê filmes, vê documentários, vê coisas, ele vai em bastante peça de teatro, ele vai em bastante sessão de cinema, assiste séries em casa. Então o cara tem muitas referências de vários lugares para pensar em como chegar naquele resultado. E aí às vezes se ele consegue chegar naquele resultado e o diretor fala: mas e se a gente não for aqui nesse resultado, for para cá? Ele consegue chegar porque ele também sabe como chegar ali. Às vezes acaba sendo daí vários caminhos que ele tem e que o talentoso, o só talentoso, poderia não conseguir chegar tão fácil, porque ele não tem o talento em todas essas áreas, digamos assim. Por isso que também, se você já é talentoso e você for esforçado, você sai muito além. E se você for esforçado e descobrir algum talento específico seu ali, você também sai muito além nessa área que você tem um talento a mais. Então, por isso, não é um vídeo para falar sobre ou você é talentoso ou é esforçado, mas o quanto você ser esforçado te dá um gás muito maior, e como esse esforço tem a ver com você criar esse repertório, criar essa bagagem, essas referências, e aí você consegue pegar muito além ali as coisas e abre mais caminhos para você e vira um ator muito mais capacitado. No caso, por exemplo, numa dinâmica que teve pro meu TCC na faculdade, teve um professor que ele falou para as pessoas trazerem referências pessoais, o que gostava de fazer e não sei o quê. E depois ele questionava as pessoas: você trouxe, sei lá, um filme de terror. O que isso tem a ver com o seu TCC? O que isso aí vai agregar com o seu TCC? Então também é uma coisa que às vezes a pessoa ter as referências já pode automaticamente agregar para cada trabalho. Para esse trabalho, porque às vezes também os diretores vão escolher também, ou produtores, aquela pessoa através dessas referências. Eu já sei que o fulano entende de tal coisa, ou ele conhece de tal assunto. Então eu vou lá e vou chamar ele para fazer tal projeto, porque eu preciso de alguém que já tenha essa referência. Não preciso de alguém que vá correr atrás dessa referência, mas a pessoa que já tem essa referência vai ser o diferencial aqui para mim. Então já chama alguém que sei que tem ali. E às vezes a pessoa pode ser que não saiba que você tem essa referência e fala: o projeto é sobre isso. Você entende disso? Aí se você tem essa referência ali, você já vai lá e sai na frente, né? Opa, então essa pessoa vai agregar muito pro trabalho, pro projeto. Chama ela pra cá, com certeza, vamos dar mais força ainda pra ela. Muitas escolhas de elenco, por exemplo, os diretores se convencem a chamar um ator
por causa de ver que ele fez um filme X ou Y. Porque daí ele vê, peraí, esse cara tem a referência do que eu quero. Que se ele chegou nesse personagem, ele vai conseguir fazer o que eu tô pensando aqui, ou ir daqui mais um pouquinho pra frente. Então, às vezes, os diretores não escolhem só por achar a pessoa talentosa, ou só esforçada, mas ele vê que, independente da combinação do que foi, a pessoa chegou em tal lugar. Então, também já bom saberem dessas coisas, porque já caiu até em edital recentemente aí, um edital de falar sobre a sua história, por exemplo. E aí, você tinha que falar sobre as suas referências. Então, é legal você ter isso consciente também, né? Não só ir assistindo, se preparando e tudo mais, mas você ter isso meio consciente. Quais são as minhas referências? Quais são as coisas que eu gosto de usar nos meus trabalhos? Também, então fica aí a dica para você que é técnico, ator, artista. Fique à vontade também se você quiser comentar mais alguma coisa, tem alguma coisa que faltou falar, sei lá, comenta aí, interage aí com a gente. Então aproveita e se inscreve no canal e até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.